A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Mais uma vez estamos aqui nesse encontro diário maravilhoso que estamos chamando de pão diário. Estamos chamando de um momento de reflexão, de bênção para a tua vida e para nossas vidas. Hoje nós vamos refletir sobre um tema importante também. O tema é a cura da mulher encurvada. O texto que nós estamos usando como referência é Lucas, capítulo 13, versículo 10 ao versículo 13. A palavra do Senhor nos diz: e ensinava no sábado numa das sinagogas, e eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade. Havia já 18 anos, e andava curvada, e não podia de modo algum endireitar-se. E vendo a Jesus, chamou a si e disse: mulher, estás livre da tua enfermidade. E pôs as mãos sobre ela, e logo se endireitou e glorificava a Deus. Você deve estar dizendo neste momento: mas o pastor Hudson já ministrou sobre esse texto essa semana. É verdade, nós ministramos sobre esse texto, mas eu quero te mostrar hoje uma perspectiva diferente. Quero te mostrar algo que Deus falou no nosso coração, que vem de encontro talvez a uma necessidade tua, ou encontro a uma necessidade minha. Primeira coisa interessante que a Bíblia falou nesse texto é que aquela mulher tinha um espírito de enfermidade. Então, querido, fica para nós já de início de reflexão que existem vários tipos de doença, vários tipos de enfermidades. E entre essas doenças existem as doenças físicas, as doenças emocionais, as doenças espirituais. O caso desta mulher era uma doença espiritual, era um espírito de enfermidade. O relato da palavra de Deus deixa claro para nós que aquela mulher estava encurvada, estava torta, porque havia ali um espírito de enfermidade, havia ali por trás uma ação maligna, uma ação do diabo, que fazia com que aquela mulher andasse, passasse a sua vida encurvada. É muito importante refletir sobre isso. Então Deus trata enfermidades físicas, Deus trata enfermidades emocionais, Deus trata enfermidades de ordem espiritual, porque o nosso Deus, Ele é o autor da vida, Ele é o todo-poderoso, é o Shaddai, o socorro representa a angústia. Então não importa, querido, se você hoje está enfrentando algum tipo de dificuldade, de enfermidade, qualquer que seja ela, se você crer verdadeiramente, segundo a vontade do nosso Deus, você será plenamente curado. Segunda coisa, a Bíblia diz que aquela mulher estava cometida daquela enfermidade há 18 anos. Era uma situação triste, querido. A palavra do Senhor mostra que aquela mulher, ela andava torta, encurvada durante 18 anos. Não eram 18 meses, não eram 18 semanas, nem 18 dias, 18 anos. Existem muitas situações que você e eu estamos enfrentando há muitos anos. Situações que estão nos deixando encurvados diante da sociedade, diante de Deus, diante das pessoas, diante dos nossos familiares. O que é que está te prendendo? O que é que está fazendo você andar encurvado espiritualmente falando? Aquela mulher, querida, apesar de estar encurvada, apesar dela estar naquela situação, mas ela era uma mulher corajosa. A Bíblia mostra isso. Ela não era uma mulher covarde. Ela apenas não tinha encontrado ainda a resposta espiritual para o seu problema. E tem muitas pessoas que são corajosas, são determinadas. Elas não se escondem, elas não estão dentro dos seus lares, escondidas, enclausuradas. Mas, infelizmente, parece que não encontraram ainda a resposta espiritual para a sua vida. Foi o caso dessa mulher, que a palavra de Deus não cita o nome dela. Então, querido, essa mulher, apesar da situação que ela estava vivendo, mas a palavra de Deus diz que ela estava buscando a solução do seu problema. E lamentavelmente tem pessoas que passam a vida toda sem buscar a solução dos seus problemas, sem buscar a resposta para os seus problemas. E eu quero dizer para você que Jesus é a solução do seu problema. Ele tem uma resposta adequada para a situação que você está passando. Então, a primeira coisa que nós aprendemos nesse texto é que aquela mulher, ela estava no lugar certo. Olha, a Bíblia diz que ela estava na sinagoga. Ela estava na sinagoga. A sinagoga era um lugar onde se encontrava Deus, um lugar onde se discutia assuntos a respeito de Deus.
A sinagoga era um lugar onde Deus se fazia presente através do seu Santo Espírito. Hoje, a sinagoga é a nossa igreja, onde Deus se faz presente. Mas quantas pessoas se recusam a ir à igreja para buscar a Deus? Vão em qualquer lugar, vão nos bares, vão nos restaurantes, vão nos clubes sociais, mas se recusam à igreja, onde Deus está presente, onde Deus pode modificar totalmente a sua vida. Então a primeira coisa, para Deus solucionar o teu problema, é fazer o que aquela mulher fez. A Bíblia diz que ela estava no lugar certo, o lugar onde Deus estava, o lugar onde podia se encontrar o Senhor. Outra coisa, aquela mulher falou a pessoa certa. A Bíblia diz que aquela mulher estava ali na sinagoga, Jesus Cristo chega até aquela mulher, e aquela mulher, certamente, muito embora o texto não revela, aquela mulher começou a manifestar, a falar para o Senhor o problema que ela vivia há tantos e tantos anos. Quero dizer para você, querido, que quando você fala para a pessoa certa, muitas vezes você pensa que é o seu melhor amigo, mas o seu melhor amigo, será que ele é temente a Deus? Será que o seu amigo entende as coisas de Deus? Será que aquele seu amigo, ele é uma pessoa que respeita as coisas de Deus? Porque talvez se ele não respeita, talvez se ele não é um homem de Deus, talvez se ele não conhece as coisas de Deus, ele pode dar um conselho ruim, e ao invés de lhe ajudar, vai atrapalhar a sua vida. Então aquela mulher, querida, ela não falou para qualquer pessoa, aquela mulher não contou o seu problema para o seu vizinho, aquela mulher não estava falando do seu problema para aquele que supostamente poderia resolver, ela estava falando para aquele que realmente poderia resolver. E esse é um diferencial muito grande para a vida de quem quer ser abençoado, de quem quer ter uma transformação na sua vida. Outra coisa que aconteceu, que nós aprendemos com aquela mulher, que ela fez a coisa certa. Ela buscou a Deus. Quantas pessoas têm boas intenções, porém não fazem a coisa certa. Quantas pessoas estão cheias de motivação, porém suas motivações não são corretas. Quantas pessoas acham que estão fazendo a coisa certa, mas não estão. Quer dizer para você que nós temos uma opção, nós temos como encontrar a coisa certa. A palavra de Deus diz que a Bíblia Sagrada, ela é divinamente inspirada e é suficiente para lhe ajudar em todos os aspectos, para lhe educar, para lhe redarguir, para lhe instruir em justiça diante de Deus. Então, quando você busca a palavra de Deus, quando você busca a Deus, Deus se revela para você, abençoando a sua vida. Então é isso que você precisa fazer. O nosso tema é a cura da mulher encurvada. Pode ser a cura de seu filho, a cura de sua esposa, a cura do seu esposo, a sua cura, para você deixar de andar perante o Senhor encurvado, perante as pessoas. Precisamos nos colocar diante de Deus, acreditando que Ele é o agente transformador das nossas vidas. Então aquela mulher estava, para você guardar, ela estava no lugar certo, ela falou com a pessoa certa, e ela fez a coisa certa. Concluo dizendo que nós devemos tomar a atitude certa para que a nossa vida seja plenamente abençoada e para que nós possamos nos endireitar diante do Senhor Jesus. Guarda essa palavra como semente para a tua vida. Fica na paz do Senhor Jesus.